Olá, pessoal, nesse vídeo a gente vai desenhar o Kamen Rider. Foi um personagem muito pedido pelo Ângelo Miguel. Ângelo, muito obrigado por participar do canal, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus comentários, isso nos ajuda bastante. Eu não sei se essa era a versão que você queria, a versão que você mais gostava. Eu já até peço desculpas adiantado, mas se não for, não se preocupe que essa forma para você estar fazendo ela, ó, essa forma como a gente está desenvolvendo o esboço, ela vai servir para qualquer uma das versões que você for desenhar, tá bom? Ó, eu estou desenhando aqui já o torso, né, a cabeça, marquei a mão, estou fazendo aqui a posição do braço, veja que eu estou usando palitinhos e depois fazendo o preenchimento. Marco o detalhe da mão e depois eu faço aqui o que seria uma base para os dedos. Mais uma vez detalhe da mão, faço o formato do braço com palitinho, sempre vou colocar juntas, selecionadas, né, marcadas por círculos. E depois os palitinhos que eu usei para fazer a extensão do braço ou da perna, como eu estou fazendo aqui agora, eu vou estar usando o preenchimento, tá, com cilindros. Então eu defino a posição do membro, né, do braço ou da perna, e depois eu faço o preenchimento. Etapas, tá? O desenho ele deve ser feito por etapas. Só assim você consegue um bom resultado no final. Ó, marquei a posição, fiz aqui uma comparação com o tamanho da outra perna, desculpa. Né, estando a posição como eu esperava, eu faço o preenchimento. Eu não coloco detalhe nenhum, né, nessa etapa do desenho. Só faço a marcação, né, defino a posição do personagem, o tamanho da imagem, né, como ela vai ficar. Depois, se você preferir, você pode usar uma borracha para tirar um pouco do excesso do grafite. E agora sim, a gente vai começar a colocar os detalhes do desenho. Aqui eu vou colocar o desenho do capacete, sempre usando linhas, né, de referência. Com os olhos mais ou menos aí do mesmo tamanho. A ideia é deixar igual, tá? Mas nem sempre a gente consegue deixar exatamente do mesmo tamanho. E como esse é um desenho que eu pretendo finalizá-lo digitalmente, então eu não vou me preocupar muito com esses detalhes agora. E aqui eu aconselho o quê? Que você pegue referência do personagem que você está desenhando, porque você já tem a posição e o tamanho que vai ficar o seu desenho. Então, tendo essa principal, que é a posição, a proporção, a anatomia, você consegue fazer qualquer desenho. Que o restante que a gente vai estar fazendo aqui para frente é detalhe. E isso você consegue com a referência. Pega uma imagem ou duas ou até mais referências do seu personagem, coloque aí do lado e vai observando os detalhes que ele tem na armadura. E aí você vai passando para o desenho que você está fazendo. Sempre fazendo ajuste quando achar necessário, tá? Principalmente esse tipo de personagem que ele tem muitas linhas retas. E é um pouco complicado às vezes você fazer essas linhas certinhas para ficar um lado exatamente igual ao outro, para não ficarem tortas. Realmente é um pouco complicado. Então você tem que ter um pouco de atenção nesse tipo de desenho. Independente da versão que você for fazer, tá? Observa a versão original e passa os detalhes dela, tá ok? E assim como a gente fez o capacete, aqui a armadura do corpo dele basicamente são detalhes também.
Então, sempre observando, tá? Eu tô com algumas referências aqui do lado, eu tô observando a elas. Eu não conheço os detalhes do personagem, então eu preciso da referência para saber onde eu vou colocar cada detalhe. Aqui tem a parte, né, que é o terror de muita gente, que é o desenho das mãos. É complicado realmente desenhar mão. Mão é terrível de se desenhar. Inclusive, eu tenho um treinamento exclusivo para o desenho de mãos. É 100% voltado para o estilo de mão. Se você quiser conhecer um pouco mais, você pode conseguir, né, aproveitando o link abaixo do vídeo que está em promoção. E a gente vai continuando aqui o desenho, ajustando, tá? Cada parte, né? É importante você fazer aquele esboço inicial e de forma simples, até porque como ele está completamente coberto por uma armadura, a gente fazer detalhe com musculatura, por exemplo, esse detalhe que vai ficar perdido com o passar do desenho. Então não faz sentido a gente colocar, por exemplo, desenho de músculos no personagem que vai ser coberto por uma armadura. E aqui, a parte do torso, eu achei muito complicado em todos os personagens que eu observei, né? Eles têm várias formas diferentes de ser feita. Eu optei por fazer uma forma mais simples aqui. Não vou colocar muito detalhe, eu achei mais interessante deixar ela mais simples. E aqui a gente já está quase que concluindo toda a parte superior do desenho. Aqui nesse segundo braço, a mão está um pouquinho mais simples de fazer, é uma mão fechada, então não tem tanto detalhe de dedo. Então eu faço a marcação do formato da mão para depois distribuir os dedos. Sempre facilita muito fazer mão nesse estilo. Aqui o detalhe do braço já está praticamente todo definido. Vamos concluir agora aqui o desenho da mão. Com a parte superior definida, tá? É a hora da gente fazer aqui a parte dos membros inferiores. Essa parte costuma ser um pouco mais fácil, muitas vezes devido ao fato de que a posição das pernas. Sim, gente, isso também vai depender da posição do personagem, mas normalmente o personagem está em pé ou com a perna dobrada. É um pouco mais simples de fazer. Mas mesmo assim, muito cuidado com a anatomia, tá? Embora ele esteja usando a armadura, é importante a gente seguir basicamente a anatomia do corpo e principalmente a proporção, gente. Isso é muito importante. E
eu sempre falo que se você consegue entender bem o conceito de anatomia e o conceito de proporção, você consegue fazer qualquer desenho, independente do estilo, independente do tipo de personagem, seja masculino, feminino, seja com armadura ou seja ele com uma roupa mais casual. Se você tem a questão de proporção e anatomia, você sabe como desenhar o personagem, porque o restante é detalhe, e detalhe você consegue ou como referência, por exemplo, se você vai desenhar um Cavaleiro do Zodíaco, que eu estou usando aqui, basicamente o mesmo estilo da armadura que eles utilizam, estou me baseando pelos cavaleiros que eu já desenhei, embora eu não tenha nenhuma referência aqui, eu estou mais com referência do Kamen Rider mesmo, mas eu fiz essa assimilação, principalmente aqui na parte da joelheira, nessa parte aqui da famosa canela. Eu usei aqui alguns detalhes que eu me lembrei da armadura dos cavaleiros. Por isso é muito importante você ter uma certa referência, principalmente se você não tiver uma visual, você pode ter uma que é um pouco mais complicada, que é uma referência visual que você está tendo, mas apenas você está mentalizando, você está vendo apenas na sua mente essa referência. Isso acaba você fazendo um desenho meio que no subconsciente. Isso é ótimo, se você conseguir isso é perfeito. Aqui a gente já está indo para os detalhes finais aqui na parte das pernas do personagem. Então, concluindo aqui, a gente concluiu o desenho a lápis. E eu vou fotografar o desenho para a gente fazer a arte final digital desse desenho. Então vamos lá, vamos à tela do nosso computador ver como que vai ficar esse desenho. Aqui está o resultado final com lápis. Vamos para a arte final. Bom, aqui eu fotografei a imagem, tá, com o celular mesmo. Passei para o computador, abri com o Paint Toolsai, ajustei num tamanho maior aqui numa imagem, no arquivo novo que eu criei em 300 dpi. E aqui eu estou fazendo o detalhe da arte final. Tá? É muito fácil fazer arte final no Paint Toolsai, porque você consegue editar os traços. Como você pode ver aqui, alguns pontos eu consigo editá-los. Eu não preciso fazer um traço 100% correto, porque eu consigo estar fazendo edição. Eu consigo mover esse traço com pontos como se fossem vetores. Aqui basicamente a gente vai cobrir o desenho que a gente já fez com lápis. Não tem muito segredo. É só mesmo uma questão de acompanhar. Sempre que você vê um item, um ponto que dá para ser melhorado, como aqui por exemplo, eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa mão. Eu aumentei. Então se você perceber que dá para melhorar uma determinada parte do corpo, aí sim você faz essa melhoria. Vou aumentar o tamanho dessa mão também, eu achei que ficou um pouco pequeno. Como eu já estou editando a arte final, acaba dando um pouco mais de trabalho, mas compensa o resultado. Fazer círculos no Paint Toolsai é uma deficiência um pouco grande, é meio complicado você fazer círculo. Então eu uso uma técnica aqui que eu faço um círculo grande, depois eu venho com um tamanho menor da borracha para fazer esse círculo. Eu estou usando muito a linha também, não estou usando a mão livre, tá? Como tem muitas linhas retas no personagem, ele usa tipo uma armadura. Então é complicado você fazer totalmente a mão livre, né? A linha, né? Ela facilita bastante para você fazer esse tipo de contorno.
Aqui eu estou diminuindo um pouco o tamanho da cabeça do personagem. E realmente é ajuste, tá? Isso é uma coisa que você pode estar fazendo sempre que você achar necessário. Eu acho que ficou bem melhor agora com o tamanho da cabeça menor e aumentando o tamanho das mãos. Agora aqui eu já vou começar a pintura. Eu vou usar a seleção para selecionar parte por parte. Por exemplo, eu vou selecionar as cores. Em seguida eu vou estar colorindo essas partes. Sempre que esquecer de algum item, a gente retorna manualmente, tá? Pinta alguma parte que ficou para trás, ajusta algum ponto na arte final. Isso é normal no processo. Aí eu vou fazer todas as cores base. E concluindo aqui o desenho das cores bases, a gente vai aplicar o efeito de luz e sombra. Esse estilo de pintura é bem simples e bem interessante também, ficava dando um resultado muito bom, mas basicamente a gente pega 3 tons de cores, que é a cor base, que é uma cor média que eu utilizo. Em seguida eu pego um tom mais escuro dessa mesma cor, e vou aplicando aqui o detalhe da sombra. E por último aplico o brilho. O resultado fica muito bom quando você aplica o detalhe de brilho. Você dá um volume ao desenho. Já que a sombra dá profundidade, o brilho ele dá um volume muito legal ao desenho. E com esses 3 tons de cores que você define, fica muito interessante a pintura. Basta você definir o ponto que vai estar sombra e os pontos que vão estar brilho. E simplesmente aplicar. Lembrando que eu estou usando a mesa digitalizadora comum, tá? Não é uma Cintiq que você já desenha direto na tela, é aquelas que você fica desenhando ao lado. Mas para mim é irrelevante o tipo de mesa que você esteja utilizando. Lembrando que no Paint Tool Style você consegue usar o mouse também. É um pouco mais trabalhoso, mas você consegue um efeito bem legal usando apenas o mouse. E concluindo todo o efeito de luz e sombra sobre as cores base que a gente fez inicialmente, a gente conclui a pintura do desenho. Se você quiser colocar o fundo, tá? Você pode improvisar um aqui, qualquer forma, tá? Aqui é um bem básico mesmo, é simbólico, só para mostrar que você tem várias opções. Há uma infinidade de cores que você pode estar usando. E pessoal, espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Principalmente você, Ângelo Miguel, que me pediu bastante aí esse tutorial. Espero que você tenha gostado. Não sei se essa era a versão que você queria, mas eu espero que tenha gostado de coração. Muito obrigado por acompanhar o canal e até a próxima.